Você já parou para pensar em como nossa mente constrói conhecimento? Pois é, uma das respostas mais antigas e que influenciou muita coisa é o associacionismo. A ideia é basicamente a seguinte: tudo que a gente sabe é construído pedacinho por pedacinho, conectando as experiências mais simples para formar pensamentos super complexos. Vamos mergulhar em como isso realmente funciona. Para isso, a gente vai entender direitinho o que é o associacionismo. Depois, vamos ver as 3 regras fundamentais da mente, como essa ideia saiu da filosofia e virou ciência. E claro, no final, a gente discute o legado e as críticas que ela recebe até hoje. Sabe aquela sensação quando uma música toca ou um cheiro específico aparece e de repente leva para memórias passadas? É exatamente essas ocasiões que o associacionismo tenta responder. Afinal, como é que a nossa mente cria essas conexões que são tão poderosas? Essa teoria toda nasce de um princípio que é até meio radical. A gente nasce sabendo de nada. É como se a nossa mente fosse uma lousa em branco. Tudo, absolutamente tudo que a gente sabe, é fruto de experiência que vivemos e que vão se conectando ao longo da vida. Mas como é que essas conexões se formam? Para responder essa pergunta, precisamos olhar para os mecanismos principais dessa teoria, ou seja, para os princípios que mandam em como as ideias se conectam. Essas regras foram propostas há séculos, lá na época de Aristóteles, e são os 3 pilares que organizam esse fluxo de pensamentos na nossa cabeça. A contiguidade, que junta o que acontece por perto no tempo e no espaço; a semelhança, que agrupa o que se parece; e o contraste, que por incrível que pareça, conecta os opostos. Vamos dar uma olhada em cada um deles. O primeiro é a contiguidade. Se 2 coisas acontecem juntas, a mente tende a ligar uma na outra. Por exemplo, se alguém sempre escuta uma certa música enquanto estuda para uma prova, é bem provável que, ao ouvir a música depois, o conteúdo da matéria venha à cabeça. O som ficou associado à informação. Depois vem a semelhança. O nosso cérebro adora encontrar padrões. Quando vemos algo novo, ele já corre para comparar a algo que ele já conhece. É por isso que às vezes, uma pessoa que acabamos de conhecer nos lembra uma pessoa com traços parecidos. A semelhança cria essa ponte mental. E por fim, o contraste. A nossa mente também funciona com opostos. Pensa só, quando pensamos no frio, quase que automaticamente pensamos no calor. A escuridão nos lembra a luz. O silêncio nos faz lembrar barulho. Uma ideia acaba reforçando a memória da sua versão contrária. Mas o associacionismo não fica apenas na conversa filosófica não. Vamos ver agora como essa ideia foi parar nos laboratórios, se transformando num dos pilares da psicologia experimental, sendo uma jornada e tanto. Começou lá com os filósofos empiristas britânicos. Depois foi organizado como uma doutrina mais formal. E finalmente deu grande salto para se tornar um objeto de estudo da ciência, com experimentos e tudo mais. A grande base filosófica para isso tudo foi a ideia de tábula rasa, a tal lousa em branco, que ficou mais famosa com John Locke. Que embora Hobbes o tivesse procedido, ele afirmou que todo conhecimento vem de experiências e negou ideias inatas, um retorno à noção aristotélica da tábula rasa, simbolizando a mente infantil sobre a qual se supunha que a experiência sensorial era gravada. Reconheceu a associação entre ideias, como de semelhança e contiguidade, mas não considerou um princípio central. No começo, pensadores como James Mill imaginavam a mente como uma mecânica. Ideias complexas seriam a soma das ideias simples, mas aí veio o filho dele, John Stuart Mill, e propôs algo muito mais legal, uma química mental. A ideia era que as ideias simples se fundem e criam algo totalmente novo, com propriedades diferentes, tipo um hidrogênio e oxigênio que viram água. O grande ponto de virada aconteceu quando a psicologia começou a querer provas que pudessem ser vistas e medidas em vez de só ficar teorizando o que acontece dentro da cabeça. Pesquisadores como Pavlov e Thorndike começaram a testar a associação na prática. O foco mudou do pensamento para o comportamento observável, ou seja, de um estímulo para uma resposta, e isso abriu portas para o behaviorismo. Mas qual é o lugar do associacionismo hoje em dia? Será que ele sobreviveu ao teste do tempo? Vamos dar uma olhada na sua influência e nas principais críticas que ele já levou. A influência foi gigante, não dá para negar. A simples ideia de associar variáveis para encontrar padrões foi uma ferramenta central na ciência. Isso fundamentou teorias de aprendizagem como a de Skinner, super importante, sendo incorporado como um instrumento metodológico.
Só que, claro, a teoria não é perfeita. Muita gente acha que ela é reducionista demais, que simplifica a riqueza da experiência humana a meras sensações. A psicologia de Gestalt, por exemplo, bate na tecla de que nossa percepção do todo é muito maior do que só a soma das outras partes. Outros também criticaram o uso do conceito subjetivos, com a satisfação em uma resposta. Porque, né? Como medir isso de forma objetiva? No fim das contas, o associacionismo nos dá um jeito de entender como a gente aprende e organiza o mundo à nossa volta. É a história de como a experiência vai conectando os pontos à nossa mente, tecendo, pouco a pouco, a tapeçaria complexa do nosso conhecimento. Uma associação de cada vez.